Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar seguimento nessa série e nesse vídeo vamos falar sobre o efeito de variação de direção nos rotores eólicos. Há variantes de direção. Para completar os sistemas apresentados até agora, gostaria de destacar tecnologias semelhantes que são utilizadas para alimentar navios e aeronaves. Em primeiro lugar, trata-se da hélice Voigt-Schneider, VPS, que permite aos rebocadores, por exemplo, manobrar com muita flexibilidade e precisão, e até mesmo virar no local. A hélice, que também é comercializada sob o nome Voigt Water Tractor, parece um pouco com um H da Rios, cujas pás individuais rotativas podem ser giradas centralmente em 360 graus. O acionamento Voigt-Schneider foi inventado pelo austríaco Ernst Leo Schneider. Uma patente do professor Kirsten mencionada abaixo, que foi adquirida pela Voigt, já havia sido solicitada em 1924 e pode formar a base real do acionamento. Outra patente sob o nome de hélice de impulsor foi registrada em 1938, mas estranhamente só foi concedida em 1953. Desde então, o acionamento foi desenvolvido e produzido pela empresa Voigt em Eiden e St. Pölten, que hoje opera sob o nome Voigt Turbo Schneider Propulsion GmbH & Co. A nova hélice apareceu na imprensa internacional já em 1934, com relatos de que já estava sendo usada em navios bastante grandes com várias centenas de cavalos de potência no Lago Constance e no Danúbio. Na revista norte-americana Modern Mechanics de novembro de 1935, houve uma reportagem de que o próximo passo dos engenheiros alemães seria tentar usar o acionamento com pás verticais em aviões. Posteriormente, houve algumas tentativas de melhorar a hélice Voigt-Schneider, como no modelo de utilidade de Ludwig Berghoff kg de Vorringen, que também tem variantes para um modelo de veículo e um modelo de navio podem ser, ou uma hélice Voigt-Schneider com pás que podem ser alinhadas na direção longitudinal do navio pelo professor Rainer Alt de USB. No entanto, parece que estas inovações nunca foram implementadas. Em 1997, a empresa holandesa Whale-Tail Systems BV, WTS, em Leiden começou a trabalhar num sistema de propulsão marítima que consistia basicamente em duas rodas com uma série de asas montadas horizontalmente entre elas. Cálculos hidrodinâmicos, modelagem computacional e testes de modelo no tanque de reboque do Instituto de Pesquisa Marítima, MARIN, em Wageningen com um protótipo de aproximadamente 2 metros de largura mostraram que o sistema, inspirado na nadadeira caudal da baleia, consegue economia de combustível de 25 a 33%. Em comparação com hélices convencionais, ou que o mesmo motor produz 33 a 50% mais empuxo. Várias patentes foram então registradas para a invenção. Durante a minha pesquisa correspondente, encontrei um pedido de outubro de 1997, cujo requerente é a empresa Shell de Maritime BV, enquanto o inventor se chama Johannes Wilhelmus Lugbertus Ludolfin de Vlissingen. A patente alemã é estranhamente intitulada Hélice de barbatana de tubarão para navios. O sistema de propulsão denominado roda-cauda da baleia funciona por meio de duas formas de rotação, a das próprias rodas e a das pás individuais. À medida que as rodas giram, as 6 pás acionadas no verão de 1998, o cargueiro interior de cascalho e areia lidivina foi completamente reconstruído na parte traseira do estaleiro de Open Lobit para acomodar um sistema de roda traseira de baleia com 4,5 metros de largura e 1,50 metros de diâmetro. Sob o nome de 2D Propulsor, a Bauhaus Aviation IV em Munique, fundada em 2005, expandiu a hélice Voigt-Schneider, VSP, acima para aeronaves e patenteou a tecnologia em 2007, a aeronave com cilindros giratórios para gerar sustentação ou propulsão. Um cilindro Flettner giratório localizado no meio das asas do VSP gera sustentação adicional. Isso deve tornar possível até mesmo helicópteros com 4 rodas de pás transversais e sem pás de rotor convencionais. Um rotor Flettner sozinho pode gerar propulsão, navio com rotor, ou sustentação, aeronave com rotor, mas não ambos ao mesmo tempo. É por isso que surgiu cedo a ideia do rotor híbrido, que forma uma combinação vantajosa de uma hélice cicloidal e um rotor Flettner. Quando usado em aeronaves,
A hélice cicloidal fornece propulsão e controlabilidade, enquanto o rotor Flettner fornece sustentação. A associação é uma instituição de pesquisa interdisciplinar apoiada por 4 empresas aeroespaciais, o Grupo Airbus, a Industrialage Betriebsgesellschaft, IABG, a Liber Aerospace e a empresa MTU Aero Engines. É financiado pelo Ministério de Estado da Baviera para Assuntos Econômicos e Mídia, Energia e Tecnologia. A nova aeronave possui cilindros fechados que giram em torno de eixos transversais e podem ser conduzidos a uma velocidade controlável para gerar sustentação ou propulsão de acordo com o efeito Magnus. Cada cilindro recebe seu próprio soprador com potência de acionamento ajustável para gerar um fluxo de ar que flui através dele. Em 2010, surgiram alguns relatórios sobre as implementações planeadas, que também foram apresentados no ILA em Berlim, mas depois disso pareceram ter se afastado novamente desta tecnologia de acionamento, porque as palavras-chave relevantes já não geram resultados na página inicial do EV. Mesmo a empresa Athena Engineering GmbH, Silver Athena Electronic Systems Engineering GmbH, em Munique, que foi fundada em 1998 e trabalhou no conceito e foi adquirida pela System Deutschland Holding GmbH em 2008, não pode mais ser usada com o termo propulsor. No entanto, os críticos descrevem o propulsor 2D como, apenas, uma combinação do rotor Flettner e do acionamento Voigt-Schneider, o que não é considerado particularmente inovador. No entanto, penso que é uma pena que este desenvolvimento não seja prosseguido. A base da tecnologia, a hélice cicloidal, ainda é frequentemente discutida aqui, porque pode fornecer uma alternativa ao rotor do helicóptero ou ao rotor de inclinação em aeronaves de decolagem vertical através do controle adequado do vetor de empuxo na direção vertical. Na animação você pode ver o ajuste cíclico das pás de uma hélice cicloidal, em que a pá da hélice é desviada uma vez para a deflexão máxima positiva e uma vez para a deflexão máxima negativa, o que no caso mostrado gera uma força de impulso para a esquerda. Em 1996, a Voigt Hydro GmbH e Co-Kilogramm em Eiden solicitou uma patente para uma hélice cicloidal, na qual Herbert Perfal foi nomeado o inventor, Harald Gross de Boleyn. Em 1998, a Voigt Turbo Marine GmbH e Co-Kilogramma também patenteou uma hélice cicloidal, EPENO 082-9422A2, com Herbert Perfal novamente sendo nomeado o inventor, enquanto a Voigt Hydro GmbH e Co-Cinemática da manivela de impulso em 1999, 2004. Dirk Jurgens e Michael Palme são citados aqui como inventores. Os produtos do setor marítimo fazem sucesso no mercado e também são vendidos ativamente. A ideia da hélice cicloidal, muitas vezes referida como ciclogiro ou ciclocóptero, remonta à década de 1910, mas não parece ter sido possível realmente colocar os objetos voadores no ar naquela época. Sem entrar em detalhes, mencionarei aqui o engenheiro militar E.P. Sverchou, também conhecido como Yevgeny Sverchou, que tentou sem sucesso em São Petersburgo em 1909 construir sua aeronave ortóptera de rodas chamada Samolyot Lodygin, que em 1914 não conseguiu convencer o governo russo para o projeto de um similar aeronave ciclogiro para aquecer. Imagens de experimentos desastrosos com um ciclogiro desconhecido vêm da França, datadas entre 1909 e 1914, e podem ser vistas no filme Wings of Fame. Presumivelmente, em meados da década de 1920, C. Brooks de Pattonville, Montana, também realizou experimentos com um impulsor extremamente complicado e complexo, mas sem chegar ao ar. Em outubro de 1922, o inventor alemão professor Frederick Kurt J. Kirsten de Seattle, Washington, patenteou uma hélice cicloidal, cuja meticulosamente desenvolvida ideia convenceu até William E. Boeing, o fundador da fábrica de aviões Boeing. O sistema era então conhecido como Egbeater Windplane ou máquina voadora cicloidal. A Boeing reconheceu desde o início que seus planos precisavam de engenheiros aeronáuticos treinados e de instalações para testar novos projetos de aeronaves. Ele então decide doar um túnel de vento para a Universidade de Washington, em Seattle, com a condição de que a universidade desenvolva um currículo de engenharia aeronáutica.
O projeto e a construção do novo túnel de vento começam em 1917. Quando a Boeing conheceu a hélice cicloidal de Kirsten, os dois se uniram para desenvolver ainda mais a hélice para aplicações aeronáuticas e marítimas. A Boeing investiu $175 mil na Kirsten Boeing Engineering Co., que solicitou sua primeira patente para uma embarcação motorizada em 1924, cujo acionamento já prenuncia a posterior hélice Voigt-Schneider. De acordo com fontes confirmadas, Kirsten também está tentando usar seu motor no dirigível Shenandoah da Marinha dos Estados Unidos durante esse período, o que até obteve uma resposta positiva. No entanto, estes planos foram destruídos pelo acidente em que o navio foi destruído em setembro de 1925. Os parceiros de cooperação em dirigíveis Goodyear Haber-Co e Zeppelin também preferem manter suas hélices convencionais. Os testes com um modelo de navio são bem-sucedidos, mas acaba descobrindo que o conceito não é prático para aplicações de aviação, quando a empresa Kirsten Boeing é dissolvida e Kirsten vende suas patentes para a empresa Voigt-Schneider. Durante o início da década de 1930, Kirsten estava ansioso para testar seu conceito de aeronave com hélice cicloide cicloplane, pelo menos no túnel de vento. Em 1934, ele registrou uma patente para uma aeronave correspondente que se parecia exatamente com o modelo em escala 1:6 mostrado, ao lado do qual o inventor pode ser visto. Este conceito pretende ser uma aeronave de passageiros para 10 pessoas. Juntamente com Herbert Himmelberg, Kirsten solicitou outra patente para uma hélice de aeronave. Curiosamente, em 1945, este último registrou a sua própria hélice cicloidal para aeronaves, que descreveu como uma melhoria na patente conjunta. O que chama a atenção aqui é a disposição de duas asas, uma atrás da outra, em cada lado da fuselagem da aeronave. Mas voltando a Kirsten, que em 1934 se inscreveu para usar o túnel de vento nos laboratórios aeronáuticos de pós-graduação do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Gaucet, para realizar seus testes. No entanto, o preço pedido de $200 por dia é muito mais do que ele pode pagar. Como o Gaucet possui o único túnel de vento de tamanho suficiente na costa oeste, em 1935 Kirsten sugeriu que a Universidade de Washington, onde era professor desde 1923, construísse um novo túnel de vento. As obras de construção começaram em janeiro de 1936 e foram concluídas no início do outono. No entanto, ainda levará algum tempo até que o túnel de vento esteja pronto para operação. E quando finalmente chega a hora, o canal está totalmente tomado por projetos militares. A única exceção é uma análise pós-colapso de 1941 do colapso da ponte suspensa Tacoma Narrows, no estado de Washington, em novembro de 1940, um dos desastres de ressonância mais famosos da história, que foi até documentado em filme, que pode ser encontrado no correspondente à página da Wikipédia. Definitivamente deveria ser vista. O avião de Kirsten foi capa da revista norte-americana Popular Science em novembro de 1934, e uma entrevista mais longa com ele foi publicada na edição de outubro de 1935 da revista Modern Mechanics, onde você também pode ver que a hélice cicloidal de 4,5 metros de diâmetro foi feita para seus experimentos. Possui 24 pás, cada uma medindo 54x 137 cm, e é acelerada até 80 rotações por minuto por um motor de aeronave Urai de 400 HP. Em 1942, Kirsten finalmente conseguiu tempo no túnel de vento e conseguiu testar seu cicloplano, mas os resultados foram muito desfavoráveis. É certamente reconfortante que o túnel de vento tenha sido oficialmente denominado Túnel de Vento Kirsten em 1948. Os papéis em seu espólio, mantidos da Universidade de Washington, incluem reproduções fotostáticas e negativos de um modelo de dirigível movido por hélices cicloidais, de 1933 a 1940, um acordo de 1944 com a Pacific Car de Foldar Co. Hélices e mecanismos. Relatórios sobre a instalação e teste das hélices de Kirsten em um torpedeiro a motor PT-8 da Marinha dos Estados Unidos de 1946 em diante.
bem como projetos para um moinho de vento cicloidal por volta de 1950 até sua morte em 1991, nenhuma implementação adicional pôde ser comprovada. Outra patente do ciclogiro, ainda não verificada, solicitada em fevereiro de 1923 e concedida em 1927, remonta ao engenheiro aeronáutico autodidata Jonathan Edward Caldwell de Santa Mônica, Califórnia, que provavelmente também inventou o termo ciclogiro. Sua aeronave, que ele chama de avião gravitacional, tem como objetivo decolar verticalmente e depois entrar em voo para frente. As asas consistem em pequenos aerofólios que se projetam de ambos os lados da fuselagem da aeronave na forma de rodas de pás giratórias. Em vez de implementar este conceito, no entanto, Caldwell voltou-se para o patenteamento e construção de um ornitóptero, a aeronave de asa abalada. Para levantar capital para financiar a construção de seu ornitóptero, ele fundou a empresa Grey Goose Airways em Reno, Nevada, em 1928. E ainda conseguiu vender ações por cerca de $10.000. As fontes são contraditórias neste ponto, pois no envelope histórico desta época, que também mostra um modesto gráfico da aeronave correspondente, a empresa se chama Gravity Airplane Company. Caldwell não conseguiu produzir um ornitóptero capaz de voar até 1931, quando então mudou sua empresa para a costa leste, primeiro para Orangeburg, Nova York, e depois para Madison, Nova Jersey, onde montou outro no aeroporto de Teterboro em 1932. A se mudar para a área de Washington, D.C. em 1934. De acordo com outras fontes, Caldwell começou a construir uma aeronave com rotor de disco em Teterboro em 1932. Ao contrário de outros inventores que já haviam tentado asas circulares, a abordagem de Caldwell é única porque a asa de sua aeronave consiste em um disco coberto de tecido com 3,5 metros de diâmetro montado em um cubo giratório. 4 pás muito pequenas são colocadas na borda do disco, criando superfícies de reação que giram todo o arranjo à medida que a aeronave avança. A potência é fornecida por um pequeno motor radial de 9 cilindros refrigerado a ar e uma hélice de 2 pás, que o inventor espera atingir uma velocidade máxima de mais de 160 km por hora. Entre 1936 e 1938, a construção do protótipo do avião com rotor de disco Grey Goose é concluída perto de Washington e a CAA emite um número de registro experimental, NX-99Y. Por volta de 1937, Caldwell retornou ao seu antigo conceito ciclogiro VTOL e começou a construir um protótipo modificado. Desta vez, ele monta 2 longas rodas de pás de 3 pás equipadas com asas nas laterais da fuselagem de uma aeronave convencional, com os eixos das rodas de pás, neste caso, paralelos à fuselagem, da frente para trás. Essas asas são giradas por um motor radial de 125 cavalos de potência, que teoricamente deveria produzir impulso suficiente para fazer o avião voar direto para cima. Um funcionário da Caldwell afirma mais tarde que este protótipo realmente fez vários saltos de teste bem-sucedidos a uma altura de quase 2 metros. Finalmente, Caldwell contrata alguns engenheiros aeronáuticos profissionais e técnicos de aeronaves, enquanto o professor Louis Crook, da Universidade Católica de Washington, conduz testes em túnel de vento no ciclo-giro. Antecipando amplas aplicações militares para uma aeronave que seria capaz de decolar e pousar verticalmente e até mesmo pairar no ar, Caldwell apresentou seus planos ao Air Corps, que não ficou impressionado. No final de 1937 ou início de 1938, Caldwell, provavelmente sob pressão de seus acionistas para finalmente produzir resultados, convenceu um de seus mecânicos chamado Willard Driggers a fazer um voo de teste com a aeronave de rotor de disco, embora ele nunca tivesse pilotado um avião, muito menos um novo aparato tão radical. Para o teste, a aeronave será transportada para o autódromo abandonado de Benning, perto de Washington. De acordo com relatos posteriores, Driggers acelerou, e imediatamente se viu a uma altitude de cerca de 12 metros, carregado pela asa giratória em forma de disco e ganhando altitude lentamente. Ao tentar mudar de rumo, percebe que os controles não estão respondendo.
Temendo por sua segurança caso continuasse a subir, ele desligou abruptamente a energia e o avião atingiu o solo a cerca de 180 metros de seu ponto de decolagem. O trem de pouso está quebrado, mas Drijers permanece ileso. O trem de pouso quebrado é eventualmente substituído por uma roda dianteira moderna, mas a empresa de Caldwell está lentamente ficando sem tempo e dinheiro. Embora se diga que são necessários apenas cerca de $5.000 para aperfeiçoar a máquina, o inventor aparentemente perde o interesse em resolver os problemas do protótipo do rotor a disco. E avisa seus investidores que as ações da Grey Goose Airways agora são convertidas em ações de um de seus novos em uma empresa fundada pela Rotor Planes Inc., que estaria envolvida no desenvolvimento do projeto de helicópteros VTOL. Em 1939, Caldwell fechou a Grey Goose Airways, demitiu seus funcionários e mudou-se novamente, desta vez para Baltimore. Aqui ele começa a trabalhar em um novo avião com rotor com a ajuda de outro mecânico de aeronaves, mas então seus rastros se perdem. Mas também existem muitas outras tentativas de construir um ciclo-giro funcional. Em 1924, não muito depois do pedido de patente de Caldwell, o engenheiro sueco Sebestrandren recebeu a patente para uma aeronave de decolagem vertical e depois realizou experimentos com modelos na França durante 9 anos. Inclusive em um laboratório aerodinâmico em Saint-Cyr. Em 1933, juntamente com a empresa Lioré Olivier, iniciou a construção de um ciclo zero-giro de tamanho real, cujos testes começaram em 1934. Os rotores de 6 metros de diâmetro possuem 5 pás de duralumínio com 245 centímetros de comprimento e 5 kg de peso. São acionados por um motor Clerget de 130 HP e são projetados para desenvolver uma força de sustentação de 800 kg a 120 rotações por minuto, que é o peso total da aeronave. Na verdade, levante aproximadamente 600 kg facilmente no ar. Porém, isso não funciona, nem mesmo na velocidade máxima de 180 rotações por minuto. Em vez disso, o conceito apareceu, infelizmente apenas como um gráfico, na primeira página da revista Science and Mechanics de janeiro de 1934. Em 1926, o austríaco Bruno Nagler registrou uma patente para uma aeronave ciclogiro com 2 hélices cicloidais de 4 pás nas laterais, possivelmente GB número 280.849, mas não há informações se Nagler realmente construiu este veículo. A partir de 1935, o inventor desenvolveu helicópteros ultraleves junto com Franz Rolls, e posteriormente também modelos maiores. No entanto, nada mais pode ser encontrado sobre seu ciclogiro. Em São Francisco, por volta de 1930, um E.A. Schroeder construiu uma aeronave ciclo-giro S1 com hélice cicloidal, que se destinava a gerar tanto empuxo quanto sustentação. No mesmo ano, um inventor, infelizmente desconhecido pelo nome, atua em Chicago e deseja instalar em seu ciclogiro um volante que armazenaria energia suficiente para pousos de emergência, e em 1932, Joseph Sabat, da Filadélfia, conduziu experimentos com a técnica cicloidal. No entanto, tentativas de voo bem-sucedidas não estão documentadas em nenhum dos casos mencionados. Em 1933, John B. Wheatley, do Laboratório Aeronáutico Langley Memorial, em Washington, publicou uma teoria aerodinâmica simplificada da tecnologia ciclo-giro, na qual também calculou alguns exemplos. As principais conclusões são que um ciclo-giro é fundamentalmente capaz de voar e que pairar, subir e uma velocidade de cruzeiro razoável podem ser alcançados sem gasto excessivo de energia. A autorrotação também permite uma descida suave. Em 1935, juntamente com Ray Windler, foram realizados testes em um rotor ciclo-giro com 4 pás e diâmetro de 2,4 m e largura de 2,4 metros no túnel de vento de 20 pés do Comitê Consultivo Nacional de Aeronáutica, NACA. Os resultados confirmam as suposições e previsões de Wheatley, mas também mostram que o possível desempenho do ciclo-giro em cargas mais altas é muito pobre, e que o coeficiente de arrasto do perfil das pás do rotor do ciclo-giro aumenta rapidamente com o aumento da velocidade e é possivelmente influenciado pelas vibrações das pás. Mais pesquisas são consideradas necessárias. Aliás,
O NACA foi dissolvido no início de outubro de 1958 e absorvido pela recém-criada Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, NASA. Também em 1933, o inventor e projetista de aeronaves alemão Adolf Karl Horbach desenvolveu uma versão completa do ciclo giro-TOL. As estreitas pás giratórias das asas de sua aeronave com roda de pás mudam seu ângulo de ataque a cada revolução, o que significa que podem, pelo menos em teoria, produzir qualquer combinação de forças horizontais e verticais. O Instituto Alemão de Pesquisa de Aviação, DVL, classificou o projeto de Horbach como confiável e, em 1934, a máquina com comprimento de 8,6 metros, altura de 4,3 metros e envergadura de 10 metros estava em construção. Os rotores têm diâmetro de 3,6 metros e o comprimento das três pás é de 4,4 metros. A velocidade máxima é de 420 rotações por minuto. Com um peso vazio de 680 kg, a aeronave é projetada para transportar uma carga útil de 270 kg, com velocidade máxima de 200 km por hora, enquanto a velocidade de cruzeiro é de 170 km por hora. Outras especificações que não estão disponíveis nas aeronaves são a velocidade mínima de 0 km por hora e a velocidade máxima ao voar para trás de 30 km por hora. Algumas fontes relatam que as revistas de aviação estrangeiras da época expressaram dúvidas sobre a solidez do projeto, razão pela qual o financiamento adicional do projeto não se concretizou. Uma proposta posterior de usar o ciclo giro-TOL como aeronave de transporte para a Força Aérea também não obteve resposta. Em qualquer caso, não há evidências de que este projeto tenha sido concluído, muito menos voado. Com base na pesquisa de Horbach, a Wilhelm Ruppelt, de Nova York, desenvolveu seu próprio ciclo giro independente nos Estados Unidos em 1933, que teria sido submetido a extensos testes em túnel de vento no MIT. Não há evidências de que a aeronave Platt tenha sido construída. Mais tarde, a Platt desenvolveu vários helicópteros e registrou dezenas de patentes ao longo dos anos, estendendo-se até a década de 1960, por exemplo, o Esseno 2.356.692, solicitado em 1941, concedido em 1944. Outro exemplo inicial é a aeronave de asa rotativa da Aircraft Corp., com sede em Brooklyn, Nova York. De 1935, que em vez de uma roda multipás usa duas pás de corda de perfil muito maior, que são acionadas por um motor Uriah Irvine com compressor de 240 cavalos. Segundo outras fontes, a empresa teria se chamado Hamiller Aircraft. Até agora não consegui verificar nenhum nem outro. O inventor Wilhelm Ha, de Nova York, já havia solicitado uma patente para uma aeronave correspondente em 1929. Nada mais pode ser encontrado sobre ele. A aeronave experimental monoposto, agora construída em colaboração com Gus Miller, tem apenas 4,5 metros de comprimento e uma asa giratória de 1,8 metros de largura em cada lado. Teoricamente, eles permitem que a aeronave suba ou pouse verticalmente e voe para frente até 160 km por hora, outras fontes, até 215 km por hora, sem a ajuda de uma hélice normal. Em 1935, o NACA realizou uma série de experimentos em túneis de vento, mas descobriu que a potência necessária para manter as pás rotativas girando era muito maior do que a calculada, e, portanto, não era prática. Novamente, não há evidências de que esta aeronave tenha decolado, embora a edição de março de 1933 da revista Modern Mechanics relatasse testes bem-sucedidos que teriam ocorrido em Nova York. Em qualquer caso, o experimento é considerado encerrado.